animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Agora você já conhece o tema do seu concurso, está procurando ali a essência do seu texto, a alma do texto. E é isso que você precisa colocar no seu texto para que você seja o ganhador do concurso promovido pelo Sileng. Bom, pessoal, vamos falar acerca dessa alma do texto, vamos trazer curiosidades para você compor a sua redação. Então aqui, ó, hoje eu preparei uma apresentação mais sensível para explicar para você o seguinte, que o nosso texto, todo texto dissertativo, gente, ele traz uma opinião e essa opinião é baseada em argumentos. Isso significa dizer que o texto dissertativo é principalmente um texto objetivo. É um texto formal, que se baseia na norma culta, mas isso não quer dizer que você vai optar por frases secas, impessoais, porque ele tem que ter a sua opinião. Ele é um texto objetivo, mas ele pode ser sensível, ele pode trabalhar o tema de maneira adequada, diferenciando o seu texto do texto dos demais candidatos, o que é muito importante, principalmente no que diz respeito ao quesito originalidade. Então, o que a gente quer aqui é que você produza um texto autoral, que a sua argumentação não se confunda ali no meio de tantos textos com a argumentação usada por outros candidatos do concurso, que você faça um texto realmente pensando no tema, pensando na sua relação com essa história do tema e ofereça a oportunidade de a gente ler um texto criativo. Então, ó, vamos trabalhar aqui para que o seu texto tenha alma. E para isso eu trouxe algumas curiosidades. A primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, tá, o que você está querendo dizer com alma, Flávia? Eu estou querendo dizer que o seu texto ele precisa revelar a sua presença. Essa presença vai se refletir no texto a partir das suas opiniões, a partir de vivências e olhares, o quê? Particulares, pessoais acerca do tema. Então, ao abordar o tema, obviamente você vai trazer ali mais do que argumentos e dados objetivos. A objetividade é uma característica da redação dissertativa, tá? Então, ela vai estar presente no seu texto, mas também é uma característica a originalidade. E aqui a gente está falando um pouco mais sobre esse elemento originalidade. Então, ó, é possível tocar o leitor ao lembrar da rotina das crianças que começam muitas vezes o dia sem a possibilidade de um copo de leite. Ah, então vou abordar, por exemplo, Flávia, a desigualdade social a partir dessa ótica. É possível a gente pensar na constituição das famílias, na figura das avós, em como essa construção se dá. Ah, eu posso pensar nos animais, eu posso pensar, por exemplo, nos grandes latifundiários em oposição aos pequenos produtores rurais, como é que isso aí se encaixa na nossa sociedade, como é que isso deve ser percebido no mundo de hoje. Então, basicamente, a gente quer marca de memória alimentar dentro do seu texto, para que ele seja de fato autoral, sensível, que ele traga as possibilidades de você ser o ganhador do nosso concurso, tá? Essas inserções, obviamente, devem ser breves para não descaracterizar o tipo de linguagem que a gente quer no texto. Qual que é a linguagem? O texto deve estar escrito na norma culta. Então, quando a gente pensa em linguagem utilizada no texto, a gente sabe que ele tem que se valer da norma culta, é um dos critérios. E a gente sabe que esse texto também ele tem que ser um texto conciso, entre 20 e 30 linhas, e ele tem que ser um texto objetivo, que não tenha margem, por exemplo, para duplo sentido. Mas existe espaço para a originalidade. E para não ficar muito abstrato o que eu estou querendo explicar para vocês, eu trouxe algumas possibilidades aqui para a gente pensar. Eu trouxe uma discussão entre frases sem alma e frases com alma, pensando lá que pensa se você estivesse lendo isso lá no concurso, tá? Aí o primeiro candidato foi lá e escreveu assim: o leite é um alimento rico em cálcio e amplamente consumido no Brasil. Essa frase não está errada, ela está dentro da norma culta, ela traz uma objetividade, ela tem um nível de informatividade adequado. Mas olha aqui, eu posso escrever a mesma coisa de maneira mais
sensível, autoral. Então, ó, o leite sempre faz parte da manhã de muitos brasileiros. Quente, no copo esmaltado da infância, é mais que alimento. Então, esse leite, depois eu vou explicar que ele também é acolhida. Ele é, por exemplo, uma demonstração da desigualdade social existente no nosso país. Então, eu vou tecer ali argumentos a partir dessas reflexões. Frase sem alma. Muitas famílias enfrentam dificuldades para incluir leite e derivados em sua alimentação diária. É uma realidade, né, gente? Um desafio, infelizmente. E aí, uma frase com alma dizendo a mesma coisa. Enquanto uns têm fartura, outros dormem com fome e acordam sem poder oferecer aos filhos o leite que representa a esperança de um novo dia. Também é uma frase mais, como é que eu posso dizer, autoral em relação à primeira. Não é que a primeira frase esteja errada, tá, gente? Então, eu me vali de uma linguagem mais sóbria, ok. Mas isso quer dizer que no quesito originalidade você pode ter prejuízos. Bom, vou pegar outra frase aqui sem alma. Os derivados do leite estão presentes na cultura alimentar brasileira. Isso é verdade, mas a gente pode melhorar e muito esse enunciado. Uma frase com alma. Do queijo ao requeijão no pão, cada derivado do leite carrega histórias de afeto, tradição e aconchego à mesa. Então a gente pode falar, por exemplo, que o café da tarde, normalmente conduzido em Minas Gerais, por meio do pão de queijo, e eu adoro um pão de queijo, gente. Então, ele carrega afeto, tradição e aconchego à mesa. Então, do queijo ao requeijão no pão, a gente tem que cada derivado do leite carrega histórias de afeto, tradição e aconchego à mesa. Aqui eu acho que eu estou tentando trazer para vocês que essa individualização do texto, ela é importante em se tratando de um concurso, né? O seu texto tem que ter a sua carinha, ele tem que trazer a sua essência, a sua mineiridade. Falar, mas eu nem sou mineiro, estou morando aqui em Minas Gerais, vou participar do concurso porque sou estudante de uma escola pública ou privada aqui em Minas, mas eu sou de outro estado, enfim, não há problema. Você pode trazer também aí a sua vivência em outros estados e qual é a sua experiência com o leite e com os seus derivados a partir do tema do seu grupo. Claro, sem fugir ao tema do grupo, tá? Bom, e aí pensando nessa sensibilidade, eu trouxe algumas curiosidades, porque elas podem compor o seu texto. Então, um texto, gente, ele começa a partir de informação. Eu trouxe na aula passada uma sugestão acerca de possíveis temas, desdobramentos que poderiam ser usados ali na essência argumentativa. E hoje eu trouxe algumas curiosidades. Então, curiosidades sobre o leite. A primeira, Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil. Lembrando, gente, que o censo acontece a cada 10 anos. E o nosso último censo foi em 2022. Ele era para ter ocorrido em 2020, mas por conta da pandemia foi alterado para 2022. Então, o último dado que a gente tem é esse de 2022, tá? É o mais recente. Estamos em 2025, mas o censo é a cada 10 anos. Então, segundo o IBGE, a gente tem aqui que Minas responde por mais de 26% da produção nacional de leite, com destaque para as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Então eu quero usar um dado. Então a gente pode falar, né, que na política do café com leite, e Minas esteve envolvida nessa política durante muitos anos, fazendo uma dobradinha na cena política nacional com São Paulo, Minas sempre representou o leite e continua representando. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de leite. E aí a gente pode fazer um desdobramento, trazendo que boa parte dessa colocação se deve à força da produção mineira, que alia tradição e tecnologia. O incremento tecnológico ele é essencial para que Minas se mantenha aí nessa produtividade do leite. Leite é presença garantida em mais de 90% dos lares brasileiros. Mesmo com desigualdades, o leite ainda é um dos alimentos mais consumidos em todo o país. Só que aqui, gente, a gente tem dados tristes, como, por exemplo, 35% da população brasileira vive
em situação de insegurança alimentar. Isso quer dizer que pode faltar leite para essas pessoas e outros alimentos básicos, né? Mas o leite está entre os 3 alimentos mais consumidos aí no Brasil. É arroz, feijão e leite. Olha que coisa legal. Bom, curiosidade sobre o nosso queijo. Queijo Minas artesanal é patrimônio cultural do Brasil. Então, em 2008, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, reconheceu o modo de fazer o queijo Minas artesanal como patrimônio cultural e material. Então, a gente pode trabalhar nessa ótica também, mostrando que o queijo, que é um derivado do leite, também se envolve, se associa à cultura, né? O leite cru é essencial no sabor do queijo mineiro, então a produção tradicional utiliza leite cru sem pasteurização, o que exige cuidado higiênico e também confere ao queijo sabores mais autênticos e vivos. Então isso aí vai requerer vamos dizer assim, manuseio mais adequado desse leite cru. O queijo canastra já foi eleito como um dos melhores queijos do mundo. Então, em 2019, um queijo canastra produzido em Medeiros ficou entre os 10 melhores num concurso francês, que é uma das competições mais prestigiadas do mundo. A tradição do queijo passa de geração em geração. Isso aqui é uma boa coisa para a gente trabalhar dentro do texto, pensando nesse olhar sensível. Então, muitas famílias mineiras mantêm queijarias há mais de 100 anos, preservando técnicas manuais de cura e produção e passando o seu modo de produzir às gerações futuras. Bom, aqui, gente, eu trouxe um pouco da história mesmo. Qual que é a história do queijo? Qual que é a história do leite em Minas Gerais, né? Então, Minas e leite formam uma dupla inseparável. Eu estava falando com vocês da República do Café com Leite, que é essa alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais. São Paulo representando o café, apesar de Minas também ter uma tradição no plantio de café, mas Minas com uma tradição aí na produção de leite. Então, a relação começou há mais de 300 anos com a chegada dos tropeiros e colonizadores portugueses que trouxeram gado leiteiro e hábitos alimentares europeus. Então, basicamente, aqui, ó, trouxe uma imagem aqui bem bucólica para a gente pensar nessa produção. No início, o leite era consumido de forma rudimentar, então a gente consumia esse leite cru em receitas caseiras e na produção artesanal de queijos, como o tradicional queijo Minas, que ainda é produzido de forma artesanal, a partir de queijo cru. Não havia refrigeração nem transporte adequado, o que fazia com que o leite fosse consumido ainda fresco. Eu, como gosto de nata, gente, eu curto um leite fresco, tá? Ou transformado em derivados, como manteiga, coalhada, para durar mais. Era o tempo da vaquinha no quintal, símbolo de sustento e fartura familiar. Então, ó, quando a gente traz essa história aqui, ó, você já vai pensando em pontos de sensibilidade. Essa vaquinha no quintal, esse queijo cru, né? Esse leite cru usado na produção de queijos artesanais. Isso tudo mostrando a vocação mineira para a produção de leite e derivados. Bom, aí continuando, com o tempo a produção foi se profissionalizando. Pequenas propriedades, ó, agora deram lugar a grandes propriedades. Então você pode falar um pouco dessa passagem dos minifúndios para os latifúndios. Você pode falar também dessa ordenha manual para a ordenha o quê? Mecânica. Pode trazer as práticas de controle sanitário, técnicas de genética bovina aprimorada para garantir uma produção maior de leite no nosso estado. E aí o século XX marcou o avanço da industrialização do leite em Minas, a partir do surgimento de cooperativas,
a partir de laticínios e marcas conhecidas em todo o país. Então você pode pesquisar quais são as marcas mais conhecidas, quais delas são mineiras. Isso tudo pode também compor o seu texto e enriquecer o seu repertório argumentativo. Hoje, Minas é o maior produtor de leite do Brasil, responsável por 26% da produção, segundo o último relatório do IBGE. Além da quantidade, o estado também se destaca pela qualidade do leite produzido e pela diversidade, tanto de leite, né, quanto também a diversidade de derivados do leite. Então, são dezenas de tipos de queijo reconhecidos dentro e fora do país, como o queijo canastra, o queijo do cerro, símbolos de um saber que atravessa gerações. Então, a gente já viu aqui que muitas queijarias são mantidas a partir desse olhar da tradição, de passar esse conhecimento ali de geração em geração. Inovação e tecnologia, o tempo do leite em Minas Gerais renovado. Então, esse novo tempo do leite. E aqui, só pela imagem, a gente já percebe totalmente um outro processo, que são sistemas de ordenha, por exemplo, robotizada. Além disso, a gente tem sistemas de higienização dos animais. Aqui, ó. Então, basicamente, o leite sem sofrimento para o animal é muito mais positivo para a produção. Isso também tem a ver com práticas de sustentabilidade. Então, se o leite antes era retirado manualmente, hoje a realidade de muitas fazendas se confronta com um aparato tecnológico extremamente elaborado. Isso vai garantir mais eficiência, qualidade e sustentabilidade. Então, tecnologia, gente, se associa aqui à sustentabilidade. Então, gente, aqui nós temos um exemplo disso, que são sistemas de ordenha robotizada. E vou aproveitar para explicar para vocês que o correto é falar tetos e não tetas, tá? Teta é coloquial para o contexto. Então, o sistema de ordenha robotizada identifica as vacas individualmente. Esses sistemas higienizam os tetos, coletam o leite sem sofrimento para o animal e armazenam tudo sob rigoroso controle de temperatura. Isso demarcando um espaço de sustentabilidade e inovação tecnológica, tá? Esses dados são enviados em tempo real para softwares que monitoram a saúde da vaca, a produção de cada uma e até o horário em que ela prefere ser ordenhada. Então, a gente tem uma dinâmica de inovação nesse processo produtivo, que é positivo para o consumidor, porque vai trazer mais segurança e também para os animais, tá? E, obviamente, para os produtores, né, gente? Porque vão garantir resultados mais expressivos do ponto de vista comercial. Além disso, ó, sensores no campo analisam o solo, o clima e a pastagem, otimizando a alimentação do gado. Esses sistemas, né, basicamente, eles representam todo o progresso da indústria láctea em Minas Gerais. Bom, a gente tem também os sistemas de rastreabilidade que permitem acompanhar desde a origem do leite até a chegada ao consumidor, aumentando segurança e transparência. Aqui existe uma legislação no Brasil que fala sobre a rastreabilidade de alimentos, tá? Então, isso aqui é obrigatório, na verdade. A sustentabilidade também ganhou espaço, fazendo com que as fazendas leiteiras investissem no reaproveitamento de água da ordenha, biodigestores para geração de energia e também em embalagens biodegradáveis para os derivados. Então, mostra que Minas tanto se atém à tradição quanto à inovação na produção do leite e dos seus derivados. Mantém viva a tradição dos queijos artesanais e do leite fresco, mas também lidera uma revolução silenciosa e tecnológica que garante um futuro mais produtivo, seguro e sustentável para todos, pensando na dinâmica do leite no nosso país.
Bom, aqui, ó, gastronomia e patrimônio cultural do leite mineiro. O paladar mineiro é moldado, né, gente? O leite molda o paladar mineiro. Doce de leite, por exemplo, que ali em Viçosa e Araxá tem prestígio a partir de feiras. E aqui a gente tem a festa do queijo, ou várias festas do queijo que acontecem pelo nosso estado. Aqui, celebração como a de Ipanema, que bateu o Guinness com um queijo de 2.870 quilos. Isso tudo é uma valorização da identidade rural e também do trabalho desses produtores rurais. E indicações geográficas. Cerro, Canastra e Cerrado possuem selos que protegem a origem e os métodos tradicionais do queijo de Minas artesanal e recebem, portanto, reconhecimento internacional. Isso é muito interessante para o nosso estado e também para o nosso patrimônio cultural, tá? Bom, e aqui para a gente fechar este bloco, para refletir, o que a gente tem? O leite é mais do que alimento na mesa dos brasileiros e dos mineiros, tá? É memória, é cuidado, é um laço que atravessa gerações, é um saber passado de pai para filho mesmo, tá? Em Minas, ele não escorre só nos baldes das fazendas, mas também nas histórias contadas no café da manhã, no cafezinho da tarde, no cheiro do queijo fresco na cozinha da avó, da esperança de quem tira da terra e do gado o sustento da vida. Então, pensando aí nos pequenos produtores. Falar sobre leite é falar sobre gente, gente que planta, ordenha, transforma, embala, leva até a nossa mesa esse cuidado. E aí pensa nessa linguagem sensível que eu utilizei nesse slide para você pensar na construção do seu texto também, tá? É lembrar que por trás de cada copo de leite ou fatia de queijo existe esforço, tradição, inovação que não podem ser esquecidos, muito menos ignorados. E aí, gente, o meu convite, que cada palavra escrita em sua redação traga um pouco dessa alma mineira, que a gente possa vivenciar a mineiridade, que o seu texto seja tão gostoso de ler como um pão de queijo ou uma fatia de queijo, que ele seja ao mesmo tempo simples, forte e generoso, né? Que o seu texto seja como a alma mineira, que ele traga todo esse viés da mineiridade na sua escrita. Então lembre-se de escrever é ordenhar, de que escrever é ordenhar ideias, né? É ordenhar no sentido de extrair as suas ideias. É curar sentimentos, é oferecer ao outro algo que alimente, só que é um alimento para a alma. É pensamento, afeto, é consciência. Quando, por exemplo, a gente trabalha as desigualdades do nosso país e percebe que nem todas as pessoas têm acesso aos mesmos tipos de alimentos. Então é isso, gente. Pensa que você precisa aí colocar os seus tetos em ordem para ser de fato ordenhado da melhor maneira possível aí para este concurso. Pensa que você pode produzir o melhor texto possível com a ajuda dos seus pares em sala de aula, com a ajuda do seu professor, fazendo um trabalho de pesquisa profundo, exercitando a sua sensibilidade. Escrita, gente, é um exercício de prática. Faça um rascunho, reelabore esse rascunho, pense em ideias melhores. Até o dia do envio do seu texto, você pode melhorá-lo. Então é isso. Antes de passar para a folha definitiva do concurso, você precisa enviar no formulário próprio, tá? Antes de passar para a folha definitiva do concurso, dê espaço à inspiração, dê espaço à pesquisa, dê espaço à colaboração, discuta o seu texto com seus pares. Isso vai ser super produtivo, rico e vai fazer com que você se conecte nesta alma necessária à escrita da sua redação. E acabamos neste bloco. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o texto dissertativo em si. Vamos trabalhar aspectos mais específicos da dissertação argumentativa.